Bom dia a todos, sempre bom estar aqui, mais uma vez poder estudar a Palavra de Deus. Um bem-vindo, né? Vamos hoje estudar sobre o jejum, né? Esse mês agora de dezembro serão 2 aulas. Eu irei fazer uma aula sobre a disciplina espiritual, falando sobre o jejum, e o Caio fará uma segunda aula. Então vamos iniciar aqui hoje o nosso aprendizado e vamos falar então sobre a disciplina do jejum, né? Bom, o significado de jejum, ele sempre está ligado a um jejum de alimentos, né? Então na Bíblia, sempre que nós vamos falar de jejum, sempre que vamos até pesquisar sobre o jejum, ele está ligado a um jejum de alimentos. Também juntamente com oração. Então ele tem essa junção de você fazer um jejum de alimentos, juntamente também seguido de oração. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o jejum. Então o significado basicamente puro e simples do jejum é privação de alimentos. Então toda vez que eu, você, alguém for pensar em jejum, geralmente é privação de alimento. Eu vou me privar de um alimento por um período, por dias, né? Essa é a ideia do jejum. E aí, pensando um pouco nisso, a gente sempre tem que lembrar que o jejum para os judeus da época de Cristo e também no Antigo Testamento era uma prática normal. Então para eles era muito normal fazer o jejum, né? Os judeus eles já tinham esse hábito, essa prática no dia a dia da vida deles, né? No decorrer da vida deles. Algo que, por exemplo, hoje para nós, né? No nosso mundo moderno, assim digamos, não é às vezes tão comum, né? Ter esse pensamento de jejuar e ser uma prática comum. Mas para eles era realmente já um hábito, né? Desde vindo do Velho Testamento até os tempos de Cristo. E falar um pouco sobre o jejum também nos traz o momento de a gente pensar o que é o jejum e de que forma que eu devo fazer o jejum. E antes de a gente entrar exatamente mais profundamente sobre o jejum, eu quero deixar um aviso e um alerta, né, para nós. Por quê? O jejum ele precisa ter também uma certa atenção, um zelo e um cuidado, né, na hora de se fazer o jejum. Então, hoje eu quero muito animar, encorajar a cada um de nós, aos nossos amigos, a igreja, a pensar um pouco mais nisso e pensar em praticar mais o jejum, né? E então essa é uma das formas que eu estava pensando de dar essa aula e como eu posso ajudar nesse sentido, sempre na luz da palavra de Deus. E o jejum é algo que, por exemplo, antes de eu e você realmente pensar e analisar em fazer o jejum, há algo muito importante, que é, eu preciso verificar sempre também as minhas condições físicas e emocionais, né? Se você percebe que você tem uma certa dificuldade de jejuar sobre alimentos, é bom que você tenha mais atenção, né? E por que eu digo isso? Nós moramos aqui numa região muito quente, então, por exemplo, podem ter pessoas que têm pressão baixa e às vezes nem sabe. Ou também a pessoa pode estar passando uma organização ali na sua vida alimentar, algum tipo, e isso pode estar faltando às vezes no corpo dela ferro, ela pode ter um tipo de anemia. Então é sempre um alerta, né, para nós na hora de fazer o jejum,
a pensar como é que estamos fisicamente, né? Então é mais um alerta para a gente prestar atenção nesse assunto também, né? O jejum é muito bom, é algo que é importante, mas também temos que ter zelo e cuidado, né? E sabedoria. Então, reforçando, sempre olhar para a nossa saúde física e emocional e também espiritual, né? Deus não quer que nenhum de nós façamos o jejum e ficamos depois passando mal, né? Isso não vai agradar a Ele. Ele quer que façamos isso com sabedoria, com discernimento, né? De uma forma que vai agradar a Deus. Amém? Então esse foi um alerta aí inicial. Iniciando o tema, né, sobre o jejum. Como eu falei, o jejum, propriamente dito, é uma prática de privação de alimentos, né? Esse é o conceito que nós vamos encontrar na Bíblia. Geralmente ele está relacionado sempre com a privação de alimentos, seguido de momentos de oração, né? E aí ele se torna um conjunto, jejum e oração, né? Ele tem esse conjunto. E se a gente já for pensar um pouco mais, né? Eu e você aqui, alguns já podem estar se perguntando, puxa Edmilson, você falou um pouco da questão da saúde, e eu já percebi que realmente eu tenho dificuldade na hora na hora de jejuar sobre alimento, né? Eu já verifiquei que eu tenho um pouco dessa dificuldade. Então, é importante pensar nisso e verificar se realmente você tem essa dificuldade. Mas o que precisamos entender é que também jejuar não é só um simples fato de ficar sem comer, né? Mas tem algo muito mais espiritual, né? Formar Cristo em nós, preparar o nosso coração e a nossa mente a se negar para Cristo, a se negar para Deus. Esse é o motivo, né? O jejum ele sempre vai nos aproximar de Cristo. Mas também, se você tem uma certa dificuldade de jejuar por algum tipo de alimento, né? Podemos pensar também em alguns exemplos. Por exemplo, eu posso jejuar por algum tipo específico de alimento, por exemplo, café, refrigerante, suco, pão, algum tipo de doce e muitos outros, né? Então existe também outras formas de fazer o jejum. É sempre legal pensar assim, se tem algo que é desafiante para mim e que eu possa fazer, mas também sempre pensando que isso não vai comprometer a minha saúde, eu acredito que sim, é uma boa forma também da gente jejuar. Então também tem essas outras formas, né? Que a gente possa fazer o jejum e também se sentir bem e agradar a Deus também nesse formato, né? Antes de qualquer coisa, né, sempre temos que perguntar também a nós se a forma que eu vou fazer o jejum ou que eu vou jejuar realmente é para glorificar a Deus, realmente isso vai ser exclusivo para glorificar a Deus, né? O jejum ele tem de várias formas, né? Nós podemos usar o jejum, nós podemos praticar o jejum, mas é sempre necessário se preparar, concentrar, pensar em fazer algo com zelo, com amor, alinhar, né, o nosso coração, a nossa mente em Jesus, né? Como eu havia dito, o jejum ele não é apenas um simples fato de que eu vou ficar um período sem comer, mas é algo muito mais além disso, né? Algo espiritual que vai nos fortalecer diante de Deus, né? E aí nós conseguimos já ver um exemplo em cima disso em Mateus 6. Jesus disse, quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai,
que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então aqui Cristo já nos ensina, né? O jejum tem que ser algo leve, tem que ser algo prazeroso, né? Não é para se sentir pesado, ficar carrancudo, ficar se sentindo mal fisicamente. Não é isso, né? Jesus já falou, olha, é algo que você tem que estar em forma, digamos, estar belo, estar alegre, né? Ele fala ali do óleo, se sentir bem. Então, Jesus já nos ensina isso, né? Essa importância. E aí, vamos pensar também nas finalidades, né? O jejum ele tem várias finalidades. Na palavra de Deus nós conseguimos ver e entender isso. Às vezes ele tem a questão de obter uma resposta de Deus, mas também o jejum ele pode nos levar a buscar um quebrantamento, arrependimento, a ter o domínio próprio, né? Um momento onde eu vou confessar os meus pecados, o jejum também vai me auxiliar nisso, ter mais amor, compaixão, e aí temos vários outros motivos que podem nos levar a jejuar. Isso foi só alguns exemplos, né? Para que a gente possa pensar de que formas que eu posso jejuar também. Mas algo que é muito central, e eu creio que seja principal, é nos aproximar de Deus. O jejum ele vai fazer com que eu e você tenhamos mais dependência em Deus, né? É um momento onde vamos reconhecer que precisamos cada vez mais de Deus, né? Buscar uma total dependência de Deus, tá? Formar realmente, literalmente, Cristo em nossa vida. Essa é uma das formas que o jejum tem e o objetivo principal para nos ajudar a chegar mais próximo de Deus. E vamos ver na palavra de Deus. Vamos estudar um pouco hoje a Esther e entender ali o momento quando Esther fez o jejum, né? Muitos de nós já conhecemos a história, mas vamos tentar agora aprender um pouco mais e entender e aplicar para nós ali o que Esther fez na época dela. Esther foi uma jovem, né? A Bíblia relata bonita, que o rei chamou para o seu palácio, né? Então vamos acompanhar um pouco da história da Esther. A moça o agradou e ele a favoreceu. E logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Esther ela foi escolhida pelo rei, né? Então, e aí ela fica um período recebendo um tratamento de beleza, óleos, sais, perfume, né? E fiquei pensando, né, um pouco, vamos alimentar a nossa imaginação. Imagina você, mulher aí, né, recebendo todo o tratamento, todo esse carinho, amor, cuidado, né? Não precisa se preocupar mais em lavar roupa, não precisa se preocupar em cozinhar, em limpar a cozinha, né? É tudo de bom, né? Ela estava ali nesse momento recebendo tudo de bom. Imagine você passando por isso, né? Também vamos reverter, vamos pensar nos homens, né? Uma rainha escolhe você e aí você fica um ano ali de boa, uma academia para você, alimentação regrada, né? Uma TV 4K para você assistir o seu futebol. Então é muito prazeroso, né? Participar. E foi ali o que aconteceu um pouco com Esther, né? Ela ficou um ano ali sendo preparada até ela se tornar
a rainha, né? Mas vamos se aprofundar e entender um pouco mais sobre Esther, né? Esther era uma jovem judia que se tornou rainha quando casou-se com o rei Xerxes, que era o rei da Pérsia. E ela tinha um prêmio chamado Mardoqueu, que a tinha criado como filha quando seus pais morreram. O que acontece então? Esther, nesse período, nesse momento que ela foi escolhida, e nós lemos um pouco, Esther não contou ao rei e nem a ninguém qual era a origem dela, né? Que ela era judia. E aí acontece que Mardoqueu ele tinha um inimigo, que era Hamã, né? Hamã era um príncipe muito poderoso da Pérsia. E ele tinha suas desavenças com Mardoqueu e ele odiava Mardoqueu. Então Hamã decidiu matar todos os judeus. E aí ele consegue apoio do rei, né? E o rei passa um decreto a ele para exterminar todos os judeus e busca uma data, né, marcada para fazer isso. Quando Mardoqueu descobre isso, quando ele ouve isso, né, que esse decreto realmente foi passado pelo rei, ele busca entrar em contato com Esther. Ele manda uma mensagem, né, pedindo que ela fosse falar com o rei, pedindo que ela pudesse impedir que isso acontecesse. Agora, percebe aqui o que está acontecendo na vida de Esther? Ela estava, em algum período, participando de algo incrível na vida dela, né? Tendo todos os cuidados, se tornou rainha, né? Ela chegou a se tornar rainha. E aí, de repente, o primo dela vem e joga esse balde de água fria nela, né? Acabou o sossego dela, acabou a mordomia, né? E imagina o quanto ela ficou desesperada e angustiada, porque se Mardoqueu foi buscá-la, porque ele estava desesperado, ele estava angustiado também. E imagina Esther, jovem, né, tendo ali uma grande oportunidade de mudar a vida dela, né, tendo tudo de bom e de melhor acontecendo na vida dela, e de repente a coisa dá uma virada, né, vira de ponta cabeça a vida dela, né. E ainda tem uma questão, ela não tinha falado ao rei, né, a sua origem, ela não tinha contado da onde ela veio, como que era a família dela. E aí podemos acompanhar nas escrituras que diz assim, Mardoqueu mandou lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então a gente consegue aqui nas escrituras perceber, ela já estava como rainha, né? E com certeza, se antes dela se tornar rainha, ela já tinha todo o privilégio ali, várias mordomias, imagine ela sendo rainha, né? E aí ficou realmente para ela uma situação muito delicada, né? Agora veja por outro lado, Esther, ela poderia também e estava na verdade correndo um risco de vida, né? E nada também poderia garantir que ela iria escapar, porque o rei deu o decreto, né? E provavelmente iria acontecer. Então ela teve ali uma escolha difícil, porque Mardoqueu pede para ela ir até o rei, conversar, explicar e tentar convencer ele, né? Conversando com ele. Mas o interessante agora nesse momento, que com certeza ela estava numa situação bem delicada, né? A flor da pele, uma decisão a ser tomada, e aí é onde começa ela nos ensinar sobre o jejum. Então ela vai e para e pensa e analisa a situação. E antes dela tomar qualquer posição, antes dela seguir o passo, ela decide jejuar, né? Então, antes de tudo, ela para e pensa, e aí a Bíblia diz, por isso Esther decidiu jejuar antes
de ir falar com o rei. Então realmente era uma situação muito delicada que ela estava passando, né? Desafiante e desanimadora. Eu acredito também que nas nossas vidas, às vezes passamos por situações assim, que vai nos desafiar, uma situação delicada, uma situação que nos deixe desanimado, né? E Esther já começa a nos ensinar o importante, às vezes até nessas situações que vamos pensar em jejuar e tomar algumas decisões na nossa vida, o qual é importante fazer isso de uma forma centrada, né? De uma forma que tenha sabedoria, né? Não podemos fazer, mesmo numa situação tão difícil, não pensar, não analisar, né, o que iremos fazer. Então ela consegue observar e ela conseguiu entender que com as suas forças, com o seu intelecto, com o seu jeito, com todos os artifícios que ela teria ali, ela não iria conseguir nada sozinha, né? Ela não iria conseguir fazer algo, mudar na vida dela. E algo muito importante do jejum, quando vamos começar a pensar em praticar o jejum, é não fazer com a intenção de receber algo em troca, né? Lembrando sempre que o jejum é uma forma de fazer com que as nossas intenções, que as nossas ações possam realmente ficar nas mãos de Deus, que seja de acordo com a vontade de Deus, segundo a vontade dele. Então isso também é muito importante que tenhamos essa atenção. Não fazer pensando em receber algo em troca. Nos acompanha aqui em Esther 4:16, ela diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Olha o risco que Esther estava correndo. Ela sabia que poderia até perder a vida dela. Então era algo realmente muito sério e algo que provavelmente, sem dúvida, mexeu com a vida dela, com o coração dela, né, com o emocional dela. Mas ela está disposta. E ela está disposta a depender de Deus. Porque ela vai buscar o jejum e ela vai buscar ter uma resposta ou aguardar que Deus trabalhe nessa situação. E como eu disse, não fazer o jejum pensando na troca ou o que vai acontecer. E tanto é que Esther ela demonstra isso no coração dela e no caráter dela, porque ela diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Então, aqui, meus irmãos, amigos, eu quero colocar 3 pontos, resumindo um pouco dessa história de Esther, da questão do jejum. Ela mostra aqui 3 pontos que é importante para nós. Primeiro, podemos jejuar em conjunto. Então, o momento que ela diz que ela irá jejuar junto com as pessoas que estavam junto com ela no palácio. Depois, o segundo, podemos pedir para que outros intercedam junto a Deus através do jejum. Também é uma forma de jejuarmos. E terceiro, jejuar com a mente e o coração em paz, sem esperar algo em troca, sem esperar que realmente algo que eu estou querendo vai acontecer. Então, ter um coração e a mente em paz, para que a gente possa fazer tudo segundo a vontade de Deus. Esse contexto de Esther nos traz um pouco e breve do que é buscar o jejum, mas do que é buscar a dependência em Deus. E nessa aula de hoje, eu vou fazer algo um pouco diferente, né? Eu vou compartilhar um pouco da minha história. Minha esposa vai estar comigo daqui a pouco aqui
e ela vai também compartilhar. Mas a ideia da gente compartilhar é de animar a igreja, é de encorajar, é de trazer realmente ânimo do que a gente passou um pouco das formas que nós enxergamos, o quanto o jejum nos ajudou, a momentos de jejuar, momentos também de orar. Então, esse exemplo que vamos falar aqui, compartilhar um pouco da nossa vida, é sem dúvida, meus irmãos, para encorajar e para compartilhar algo da nossa vida. Eu não quero em nenhum momento aqui demonstrar que o que eu e minha esposa fizemos foi o melhor, é o melhor caminho. Não é nada disso, é realmente algo para encorajar a você que está nos visitando pela internet, conhecendo um pouco mais a nossos amigos, as nossas famílias e aos nossos irmãos em Cristo. Então, realmente é para nos encorajar e nos animar. Bom, estou aqui com a minha digníssima esposa. Obrigado por estar aqui compartilhando comigo. Então, como eu disse, a nossa intenção é encorajar e animar. Eu vou relatar um pouco, minha esposa também vai compartilhar, mas sempre na intenção, meus irmãos, de encorajar, de animar a igreja, né, para realmente pensar o quanto praticar o jejum realmente nos encoraja, nos anima e nos leva para mais perto de Deus. E também algo breve que a gente vai falar aqui. Então, o que nós fizemos com um tempo? A Ana, todos sabem, ela veio para cá, São Paulo, e nós casamos bem no período da pandemia, né? Foi bem no período da pandemia. E aí, logicamente, aconteceu que tudo travou. Eu já estava um tempo parado, desempregado. A Ana, o ramo dela é de manicure, salão de cabeleireiro, e também estava tudo parado. E nós começamos a pensar em buscar Deus e de confiar mais em Deus nesse sentido, né? Nós não estávamos realmente desesperados, nós estávamos tranquilos, mas fomos percebendo que foi se estendendo, né, a questão da pandemia. E aí falamos, vamos buscar mesmo mais em Deus para a gente até ficar tranquilo e confiante. E nós começamos a jejuar. Então eu lembro que a gente fez um jejum, né, de uma semana por 8 horas. Depois a gente fez um jejum de 12 horas. De 12 horas. Aí nós fizemos um jejum sobre café e pão, sempre jejuando algum tipo de alimento. E o que nos encorajou muito foi realmente trazer tranquilidade, né? Nós ficamos bem tranquilos. Eu lembro que a Ana me inspirou muito, me ajudou muito, né? Foi no momento que a gente buscou ficar em total dependência mesmo de Deus do que poderia acontecer em relação ao nosso trabalho, né? Como eu falei, eu estava um bom tempo desempregado, ela tinha acabado de chegar aqui e nós procuramos buscar essa dependência em Deus, né? Mas a Ana também vai compartilhar um pouco do que ela viu, do que ela passou ali, para também nos encorajar. Sim. Bom dia a todos, bom dia à igreja, a todos que estão nos assistindo. Então, nesse período de pandemia, ao qual eu tinha acabado de chegar e nem imaginava que fosse acontecer, eu até iniciei no salão, só que em seguida entrou a pandemia e fechou, né? Casamos e a pandemia, durante a pandemia e a pandemia se estendeu e ficamos ainda sem trabalho, mas graças a Deus, Deus sempre supriu tudo. Mas vimos, né, que futuramente a gente precisava dos nossos empregos e também vimos que a pandemia não estava, né, ela na verdade continuava, né, cada vez mais, não tinha uma previsão de quando ia terminar. E aí então foi que nós, né, falamos e encorajamos uma outra, vamos jejuar, né, pelos nossos empregos, nós vamos jejuar pelo seu emprego, pelo meu, então nos colocamos nessa posição de confiar mais em Deus, de buscar mais dependência em Deus, né, orando. Então assim, durante esses períodos
de uns 3, 4 meses, a gente fez vários jejuns longos, Sim. né, por horas, mas sempre juntos. E nós íamos orar juntos, né, não tinha um horário específico, mas a gente determinava os tempos durante o dia, sim, não sempre nos mesmos horários, mas íamos orar. Porque a oração e jejum, quero muito encorajar todos, né, estão muito ligados, né? Eles andam juntos e isso nos alimenta espiritualmente, nos leva muito mais para perto de Deus, né? Nos faz amadurecer nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos também são moldados, porque pensa só em jejuar e você ter um pensamento negativo, ter sensações que não provém, né, daquele momento que você está se dedicando, seu corpo, a sua mente, em jejum e oração a Deus, né, se colocando mais dependente espiritualmente, né, ouvindo mais, sendo mais sensível ao Espírito Santo, né, nos colocando mais em humildade, nos parecer mais com Cristo, né, nesse período, não só nesse período, mas isso incentiva, encoraja, anima o nosso espírito e nos leva cada vez mais, né, para próximo de Deus. Sim. Então, vimos que de repente começou a aparecer várias propostas, tanto para o meu esposo quanto para mim. Eu tive vários homens que me chamou, só que aí a gente continuou jejuando e orando para que Deus nos colocasse também aonde Ele, né, queria, onde era da vontade dele, né, não da nossa vontade. Porque o Ed teve propostas melhor até de onde ele está hoje, mas a gente conversou e falou, não, vamos jejuar, orar para que você entre em um lugar onde não vai te afastar de Deus, mas sim vai te deixar mais perto de Deus, vai te levar a ter esse coração de continuar buscando a Deus. E eu também, né? Tanto é que hoje eu estou no salão, é um dos lugares que a gente continuou, né, jejuando e orando, e ele também. Então quero muito encorajar todos nós, né, a continuarem jejuando, orando, se fortalecendo espiritualmente, porque é uma arma muito forte nas nossas vidas. Muito obrigada a todos. Amém. Então, foi muito interessante mesmo. Obrigado, meu amor. Porque o interessante até hoje, né, a gente vê Deus trabalhando muito. Fora esses jejuns também que fizemos, nós jejuamos por coisas nossas, pessoais, do nosso caráter, do nosso coração, jejuamos pelo nosso ministério, jejuamos pela igreja, jejuamos por irmãos da igreja, né? E realmente foi incrível ver quanto Deus trabalhou. Mas essa questão que foi do nosso serviço, né, do nosso trabalho, foi incrível e até hoje eu vejo Deus trabalhando. E não quero dizer que foi por causa do jejum. Na verdade, encorajar, como eu disse. O jejum realmente nos fortaleceu, nos ajudou, nos deu muito paz para a gente confiar em Deus, né? E isso realmente, olha, deixou a gente muito tranquilo, muito mesmo, né? Nós passamos por uma situação que para muitos poderia ser bem desafiante, acredito que foi, mas Deus realmente trabalhou de uma forma incrível e até hoje tem trabalhado muito em nossas vidas. Então esse foi um breve relato que a gente queria, mais uma vez encorajando a igreja, animando para que a gente possa colocar o jejum como uma forma prática, assim quando temos o nosso dia a dia para orar, para ler a Bíblia, também podemos colocar o jejum como uma forma prática para as nossas vidas. Amém? Foi isso que eu quis compartilhar hoje. Obrigado. Vou encerrar com uma oração. Pai eterno, Senhor amado, obrigado pelo nosso dia aqui, pelo nosso domingo. Obrigado porque podemos buscar mais ao Senhor. Nos dê sempre a capacidade de entender e buscar. Também colocar um pouco do nosso corpo, da nossa mente para nos negar, aprender com o jejum, a nos aproximar do Senhor e a depender mais do Senhor, Pai. Obrigado porque Jesus é o maior exemplo e possamos e podemos aprender sempre com Ele, Pai. Obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Até mais. Tchau.